O projeto da Tragédia dos Comuns, hoje, vem abordando o tema do uso dos bens comuns sob diferentes perspectivas. Iniciou com a temática do legado das políticas públicas, depois fez uma trajetória pelo desenvolvimento regional e a vinculação com os bens comuns e as políticas públicas, e partiu então, na sequência, para a gestão do espaço urbano. Sou geógrafo de formação, fiz bacharelado e licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a partir daí me apaixonei pela área de geociências e então no mestrado eu estudei sensoriamento remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E então segui na carreira na área de geociências, terminando então o doutorado em geociências na Universidade de São Paulo, a USP. A proposta desse projeto quando completamos 50 anos da publicação do artigo A Tragédia dos Comuns, do Harding, exatamente refletir sobre o que esse autor tratou nesse artigo na nossa realidade, tanto no campo da administração pública, como nos modelos de desenvolvimento que nós estamos atualmente nos deparando. A tragédia dos comuns tem tudo a ver com os satélites. Por quê? Porque há 50 anos atrás, quando o artigo foi publicado na revista Science, estavam sendo lançados os primeiros satélites com o objetivo de fazer o imageamento do planeta Terra. Então, desde lá, a gente tem um registro de tudo o que aconteceu na superfície terrestre por esses olhos que a gente tem, essas lentes do espaço. Então, esses satélites funcionam como uma grande caixa preta do que aconteceu na história do planeta Terra nos últimos 50 anos. Os satélites, eles têm um imageamento contínuo da superfície terrestre, sendo que nós temos um satélite muito importante, que é o Landsat, que foi lançado primeiro em 1972 pela NASA, justamente com o objetivo de monitorar a água, a vegetação e o que está acontecendo no solo do nosso planeta. Como nós temos um registro desde a década de 70, com as imagens do satélite Landsat, nós podemos ver toda a história, por exemplo, do desmatamento da Amazônia. Nós temos vários exemplos no planeta Terra que a forma de uso inerente somente a 1, 2 ou 3 proprietários desse bem comum causou um dano irreversível. Por exemplo, o nosso famoso Mar de Aral foi o 4º maior lago do mundo. Ele se localiza na Ásia e foi berço de várias civilizações que viveram em função do uso daquela água que aquele lago fornecia. Nos tempos mais recentes, nas últimas décadas, a água desse lago passou a ser utilizada para irrigação de lavouras de algodão. O que nós vemos hoje, um grande desastre, porque o lago praticamente desapareceu para o uso exclusivo de irrigação de lavouras de algodão. E os pescadores que viviam todos em função daquela água, daquela grande água onde nós tínhamos nesse corpo hídrico um pescado, né, que era muito utilizado para a sobrevivência daquelas comunidades. Então essas comunidades também foram impactadas e desapareceram daquela localidade. Aqui nós vemos claramente o Mar de Aral como era na década de 80 e nessa imagem à direita nós vemos o lago chamado Mar de Aral em 2015, onde nós vemos que a água desse lago praticamente desapareceu. A Amazônia revela, né, um país como o Brasil que é campeão em biodiversidade. Ela é um bioma que se destaca em todo o mundo, né, pelo potencial.
O Brasil é campeão em biodiversidade, assim como também o bioma Mata Atlântica, o bioma Cerrado, o bioma do Pampa, enfim, todos os nossos ambientes são muito ricos. E essa biodiversidade, ela é um potencial do nosso país, é um potencial para o nosso futuro. Por isso que nós não somente temos que utilizar satélites para simplesmente monitorar o desmatamento da Amazônia. Assim como essa imagem está apresentando, nós temos aqui em laranja representado todas as áreas da Amazônia Legal que já foram desmatadas, né? E as áreas em verde são as áreas preservadas. Mas isso não serve só para sabermos, afinal, o que aconteceu. Isso serve para nós construirmos políticas públicas para o futuro. Além de identificar os problemas que nós temos históricos de desmatamento da Amazônia, nós temos que criar políticas públicas. Por isso, os satélites são utilizados para nós conseguirmos combater o desmatamento. E esse combate se dá através do uso de imagens, mas também através da fiscalização, através do licenciamento ambiental. E isso está previsto na nossa legislação brasileira. Para que a gente possa enfrentar esse cenário, é preciso que a gente trate do direito ambiental e conheça as regras de proteção ambiental que estão lá previstas. E, para tanto, é fundamental que a gente comece sempre pela Carta Constitucional, pelo fundamento maior, de onde todas as demais regras, todas as demais condutas do administrador público, do agente público, devem ser referenciadas, que é, no caso específico da Constituição, o artigo 225, ainda que durante todo o texto constitucional nós encontremos uma série de regras relativas à política ambiental. O que diz o artigo 225? Tem uma série de conceitos, tem uma série de definições que precisam ser entendidas para que a gente possa efetivamente lutar por uma proteção ambiental mais real, mais material, mais concreta. Uma poluição num rio, ou uma poluição atmosférica, ou um desmatamento que causa o desequilíbrio ambiental, fere frontalmente esse direito coletivo, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição diz mais, diz que é um bem de uso comum do povo, e é um bem de uso comum são aqueles bens que o direito conceitua como sendo de todos, de qualquer pessoa, do cidadão em geral. Esse desflorestamento que está acontecendo no Brasil, ele não impacta somente a região norte do país. Ele impacta a região sudeste, a região sul, a região nordeste, visto que ali se formam as principais chuvas que acontecem no nosso país. Então, se tem uma seca no sudeste, pode ser resultado do desmatamento que aconteceu na floresta amazônica. E todo esse desmatamento, a quantificação, o local está sendo monitorado, está sendo registrado pelos nossos satélites que estão observando a mais de 500 quilômetros de altitude da nossa superfície. São obrigações da sociedade civil e do poder público defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nós temos sim que pensar nas futuras gerações, que é a chamada solidariedade intergeracional, mas também nós temos que pensar nos que estão vivendo hoje, agora, que estão afastados dos direitos ambientais, especialmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem acesso à água, sem acesso a saneamento, sem acesso a coleta seletivo, sem acesso a morar numa casa em uma área adequada, que não seja uma área de risco, ou num banhado sujeito a qualquer momento ser inundado, ou à beira de um rio, né? Nós temos que pensar nos de hoje também, não empurrar para o futuro e ainda por cima colocar nas costas das crianças a obrigação de resolver esse problemão que nós estamos fazendo hoje nesse momento. Nós precisamos pensar sim em educação ambiental para as crianças no futuro, mas também educação ambiental para nós, agora, especialmente para aqueles que degradam e que poluem e que lucram com a degradação ambiental, que sempre vem associada com a vulnerabilidade social.
Convido a todos para observar e para refletir a tragédia dos comuns sob uma perspectiva diferente. A perspectiva de cima, a perspectiva vista do espaço. A partir das lentes do espaço, temos a real noção que somos um todo e que nossos bens comuns são finitos e a forma de uso determinará nosso futuro. O projeto vai se encerrar com a temática da consolidação de alternativas para a tragédia dos comuns, para o uso dos bens comuns. Desse ciclo de palestras, ele está sendo realizado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e na universidade pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade e pelo Grupo de Pesquisa Políticas, Gestão Pública e Desenvolvimento. Contamos ainda com a colaboração do Centro Acadêmico de Administração Rafael Augusto Vec, da UERGS, e com um grande apoio da APDEMA, Rio Grande do Sul, que é a Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente.